Ok, professora. Boa noite a todos os alunos, professores, coordenadores auxiliares, professores EAD, professores presenciais, e uma boa noite especial a todo o nosso alunado da disciplina de Metodologia Científica do curso de Gestão Pública. Eu sou a professora Giane Castro, estarei com vocês conduzindo esse processo, e é uma alegria muito grande ter sala cheia, 173 alunos. Isso demonstra aí como a universidade pode chegar aí aos lares e às cidades e o interior do nosso estado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós preparamos aqui um momento, né, de acordos, de apresentações, de estabelecimento de laços, né, de relações, porque esse primeiro momento é muito importante para a gente criar as expectativas, né, para esse semestre. Serão 6 meses que nós estaremos juntos e é muito importante que essa relação se dê de forma amistosa, de forma amigável e que contribua com a vida de vocês. Então, a expectativa da disciplina de metodologia científica é que ela possa auxiliá-los em todo o processo educacional de vocês. Então, sejam todos bem-vindos. O professor Giovanni vai estar aqui me auxiliando, e como professor auxiliar, professor Giovanni, muito obrigada por toda a parceria, e a gente vai estar aí juntos. Professor Giovanni, dá um alô aí para todo mundo te conhecer. Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem, tá? Como a professora Giane falou, sou o professor Giovanni. Estarei aqui auxiliando ela e também fazendo essa ponte entre a professora, os professores tutores e vocês, alunos. O que precisar, estamos aqui para resolver qualquer problema, para que essa disciplina corra bem até o final do semestre e será abençoada, entendeu? Isso Como aqui a mesmo. gente está vendo a sala com 779 participantes, isso é muito bom. A gente já vê do início o interesse de vocês. Pois sejam bem-vindos a todos, tá? Muito bem, então vamos passar para a próxima lauda. Então é isso, né? A gente já que se apresentou, né, professor? Pode passar para o próximo. Então, pessoal, qual é a expectativa da nossa disciplina? Como eu já falei para vocês, é a disciplina de metodologia científica e nós temos algumas expectativas em relação a ela. E aonde que está a expectativa dessa disciplina? Está na ementa, né? O que é essa ementa? É onde consta os conteúdos, onde consta a proposta metodológica para essa disciplina. Então, qual é a proposta dela? A finalidade da disciplina de metodologia científica é o que nós iremos apresentar. Nós iremos apresentar também a importância da metodologia no âmbito das ciências, como que ele se desenvolve, qual é a diferença entre o que nós temos e vivemos no cotidiano, daquilo que a gente produz como ciência. Nós temos aí também um estudo sobre a metodologia de estudos, o conhecimento e suas formas, a pesquisa enquanto instrumento de ação reflexiva, crítica e ética. Então, todo o processo metodológico que nós iremos conhecer, ele visa essa visão reflexiva, que é o desenvolvimento de todas as habilidades que vocês terão para analisar um documento, para produzir documentos e para produzir ciência. E isso tudo a gente só consegue fazer essa ação reflexiva se ela for feita de forma crítica e se for baseado nos princípios éticos, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que prezar aí por esses critérios. Então, nós iremos conhecer também os tipos, os níveis, as etapas e planejamento da pesquisa científica. Eu sempre gosto de falar para vocês aqui do curso de gestão pública que o nosso PPC, que é o projeto pedagógico do curso, ele não prevê nas nossas ementas a tão famosa disciplina de TCC. Alguém já ouviu falar? O TCC é o trabalho de conclusão de curso, né? Mas aqui na nossa
na nossa proposta metodológica do curso de gestão pública, a gente não tem essa disciplina, mas nós temos projetos integradores, que nós desenvolvemos pesquisa, nós também temos todas as disciplinas que a maioria dos professores vão solicitar para vocês a produção aí de trabalhos. A gente pode pensar aí que algumas disciplinas poderão exigir algum artigo científico de vocês e a gente vai trabalhar isso. A gente pode também desenvolver aí trabalhos que sejam relatos de experiência. Então, aqui nessa disciplina, nós iremos trabalhar essas modalidades de leitura, de escrita, de reflexão crítica, de produção de documentos, tudo bem? Então, nós trabalharemos também as diretrizes básicas para elaboração de trabalhos didáticos, como eu estou falando, né? Acadêmicos e científicos. E nós iremos trabalhar também as normas da ABNT para trabalhos científicos. Então, tem alguns nomes que podem parecer aí ainda difíceis, ou alguns nem conhecidos, né? Então, a ABNT é as normas brasileiras Lei Brasileira de Normas Técnicas, e isso tudo vai normatizar aí a questão da escrita acadêmica, como que a gente deve escrever, que critérios que a gente deve obedecer, que formatação, tudo isso a gente vai estar aí aprendendo ao longo desse processo. Então, qual é o objetivo da disciplina? Cada processo, a gente precisa saber aonde que a gente quer chegar e os objetivos irão nos nortear em relação àquilo que a gente quer alcançar ao final. Então, o objetivo é incentivar e orientar na adoção de um comportamento científico, na busca do conhecimento, que possibilite a cada um de vocês planejar, desenvolver e avaliar projetos de pesquisa e trabalhos acadêmicos. Então, depois que a gente passa por essa disciplina, a nossa vida durante o processo acadêmico, ele fica mais fácil, porque nós aprendemos a ler de forma intencional, a procurar respostas nos textos que a gente lê, e também aprender a produzir textos científicos, textos acadêmicos. Então, tudo isso nós iremos estar aqui desenvolvendo junto com vocês. Então, nesse primeiro momento, eu falei para vocês que é o momento que nós iremos estabelecer relações, que nós iremos aí ter uma equipe toda à disposição de vocês. E aí eu falo que o projeto Tô Graduado é um projeto diferenciado. Muitos de vocês podem pensar, nossa, eu estou entrando num curso à distância e eu não sei se eu tenho a rotina, se eu tenho o perfil para um curso na modalidade à distância. Mas esse curso da Unitins, no projeto Tô Graduado, no curso de gestão pública, ele tem toda uma equipe que vai dar o suporte para vocês, além da plataforma virtual de aprendizagem, que é o nosso Educa, onde constam todos as aulas, os textos, os slides que a gente está vendo, a gravação das aulas, os fóruns de participação, que vai ser muito importante, as atividades. Então, tudo isso vai estar lá, mas nós teremos o suporte de uma grande equipe para auxiliá-los. Então, vamos conhecer um pouquinho as equipes? E aí eu gostaria, pessoal, que à medida que eu fosse apresentando, vocês dessem pelo menos um alôzinho, boa noite, tá? É tudo de forma muito rápida, tá? Só para eles conhecerem vocês e terem vocês como referência. Então, aqui nós temos a lista de tutores presenciais, que vão estar aí acompanhando o processo, e eles são fundamentais para a gente se motivar, para a gente se sentir pertencente a esse grupo, tá? Então, aqui no polo de Arapoema, nós temos o Emerson Bezerra da Silva. Emerson, dá um alôzinho aí para o seu público. Boa noite. Muito bem, isso aí. Araguaçu, nós temos a Letícia Linhares, está aqui conosco? Boa noite, estou aqui sim. Se você puder colocar aí a sua imagem, Letícia, seria bom, só para eles te verem.
Tem como? Isso, perfeito. É isso aí, a Letícia, que vai estar aí com o pessoal do Polo de Araguaçu. Nós temos aí Campos Lindos, Thalia Marques. Está aqui conosco? Dá uma Sou alôzinho. eu. Prazer, viu, Thalia? Prazer. Nós temos aí Casiara, nós temos a Nayara. Nayara, um alôzinho aí para o seu pessoal. Pode ir se preparando, tá, pessoal? Está aqui conosco? Nós temos aí o Polo de Colinas, José Divino. José Divino. Boa noite, estamos aqui. Tudo bem? Ô, José Divino, tá ótimo, prazer, viu? Todo nosso. Com vocês. Colmeia, Camila, Camilo. Dá até sonoridade, viu, Camila? Se puder dar um alôzinho aí também, a gente agradece. Pode passar, professor Giovanni. Alô, boa noite. Aqui Itacajá, Tocantins. Opa, valeu, viu, João Paulo? E nós temos aí a Itacajá, né? Guilherme, está aqui conosco. Guilherme, Polo Itacajá. Isso. Satisfação conhecê-los. Prazer é todo nosso, viu? Nós temos aí Guaraí, Vanderlan. Quem sabe faz ao vivo, viu, gente? Às vezes a gente esquece de desligar o áudio, mas faz parte. Esse momento é muito importante. Nós temos aí Mira Norte, Andressa, vou falar rapidinho, tá? Só vai dar um valor, tá? Nós temos aí Natividade, Maria Otacília. Nós temos aí Palmas, Vivian. Nós temos aí Paranã, Rayane. Ponte Alta, Mateus. Sítio Novo, Valério. Xambioá, Glibson. Nos falamos essa semana. Prazer, viu, gente? E nós temos aí a lista dos tutores EADs. Qual é a função dos tutores EADs? São eles que estarão aí acompanhando as atividades que estão propostas para vocês, são eles que vão estar interagindo com vocês nos fóruns, e são eles que estarão aí durante todo o processo de interação com vocês, tá? E esses profissionais aqui, eles nos auxiliam aí no processo de interação com vocês. Então, vamos lá. À medida que eu vou falando, vocês só vão aí colocando a câmera e aparecendo, tá? Então, Araguaçu e Arapoema, a responsabilidade é a André Pereira, talvez pelo número de alunos, não é, Andréia? Nós temos aí Campos Lindos, Cláudia. Nós temos aí Caseara, Dalva, que está comigo aí desde o início. Boa noite a todos. Muito Sejam bem. todos bem-vindos. Com certeza. Colinas, Delson. Colmeia, Iguaraí, Gabriel Machado, professor Gabriel. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, estou à disposição de vocês. E nós estamos muito bem servidos com você, viu, professor? Itacajá e Miranorte, nós temos a Glanine, é isso? Giannini, perdão. É a idade, viu, gente? Natividade, Xambioá e Rosana. Rosana está conosco. Palmas e Paranã, Sandra. Ponte Alta, Sítio Novo, nós temos o professor Vitor Fernandes, que também é um colega, um amigo muito querido. Boa noite a todos, será um prazer trabalhar com vocês nessa disciplina. Perfeito. Pode passar, professor Giovanni. Então, pessoal, nós falamos aí da proposta, né, da ementa, dos objetivos, acompanhamos a nossa equipe, mas o nosso processo educacional, ele tem uma previsão, né, de como que nós realizaremos os nossos processos, né, de avaliação, que é um processo muito importante, porque mais do que medir,
esse processo avaliativo, ele nos dá a condição de nos avaliarmos de forma pessoal, de verificarmos o nível de conhecimento que nós adquirimos, e na modalidade EAD, diferente da presencial, que também tem as suas vantagens, quando eu não for bem nas avaliações, é o momento de eu revisitar os conteúdos, de eu me apropriar mais profundamente de cada um deles, porque eles serão importantes. Então, como que é a composição da nossa avaliação? Aqui na Uniteams, a gente chama a primeira avaliação de A1, certo? Então, a A1, que é a primeira nota, ela é composta de atividades que terão em cada aula que vocês acessarem, vocês acessam ali as rotas, que a gente chama rotas de aprendizagem. Então, para a primeira aula, que é a primeira rota, nós temos lá o conteúdo que vai ser trabalhado, nós temos um roteiro, que aí você fala, nossa, o que eu vou estudar hoje? Lá vai falando qual é a proposta daquela aula, instruindo você do conteúdo, quais são os textos que vocês vão acessar, se vai ter atividade, se vai ter fórum, e aí depois nós temos os vídeos, nós temos os slides, nós temos o material, apostilas ou algum texto que ele fica como texto base, depois a gente também tem textos auxiliares e, em uma aula vai ter um fórum avaliativo e na outra aula pode ser que ela tenha uma atividade. Então, sempre em cada uma dessas rotas, nós teremos ou um fórum de participação ou uma atividade. E esse fórum, pessoal, vocês precisam participar. Ele está lá orientando vocês e vocês precisam, a partir do que vocês estudaram nos vídeos, nos conteúdos, vocês precisam interagir com o fórum. Tudo bem? Então, nós temos aí a avaliação A2, só volta um pouquinho, professor, ela tem a mesma estrutura, mas é interessante que a gente fale, né? Que a segunda avaliação, a composição dela é de 4 pontos também de atividades, 6 pontos que é da avaliação, né? A prova que a gente chama, e o total vai dar a nota final de vocês, que é 10. Então, para ser aprovado, nós temos que ter, no mínimo, 6. A nota 60 ou 6, para quem, da forma que desejar. Tudo bem, pessoal? Conseguiram acompanhar aí? Então, como que vai ser, professora, todas as vezes que eu entrar em uma rota de aprendizagem, eu vou ter toda essa estrutura e eu vou ter uma avaliação, tá? Então, a nossa avaliação aqui, ela é contínua, e ela visa reconhecer o esforço de vocês e o empenho em estar se apropriando daquele conteúdo. Então, na aula 1, nós teremos, que é do dia, na verdade, hoje é 7, né, vai ter lá essa primeira gravação, né, que nós estamos tendo aqui. Nós poderemos colocar até como essa aula de apresentação, tá, professor Giovanni? Sim, professora. Ok. Tá. Então, a primeira aula mesmo, pessoal, que está lá, nós iremos tratar sobre os conhecimentos e suas modalidades. Então, nessa aula, nós teremos um fórum. Então, o fórum vai estar lá, a temática, e vai estar solicitando alguma interação de vocês, tudo bem? E aí os nossos tutores estarão preparados para, olha, você participou, você atendeu ao que foi apresentado, ou seria interessante você revisitar o conteúdo e contribuir de forma mais assertiva. Então, eles vão orientar vocês quanto ao retorno desses fóruns, da interação de vocês, né? Então, a gente aí tem muitas formas de interagir e a interação sempre é baseado no conhecimento que vocês estão adquirindo. E nos fóruns, pessoal, eu fui muito criteriosa no sentido de vocês colocarem a percepção de vocês a partir do conteúdo que vocês estão estudando,
tá? Então, a gente tem aí, né, professor Giovanni, a inteligência artificial, muita gente pega lá e só joga o assunto e depois coloca aí a resposta. Não é essa a proposta. A proposta é: estudei, tem uma pergunta lá para a gente, nós iremos colocar qual foi a nossa percepção em relação a isso, tá? Então, na segunda aula, nós trataremos sobre estratégias de leitura, também é um fórum valendo 0,5. Nós temos aí no terceiro encontro técnicas de leitura, que também tem aí uma avaliação valendo 0,5. Por que essas três primeiras aulas a gente colocou aí a questão do fórum? Porque é o primeiro contato que vocês terão, né? Então, em relação ao conhecimento científico, em relação às estratégias e técnicas de leitura, e quando a gente for se aprofundando mais, que aí a percepção de vocês já vai estar um pouco mais amadurecida, nós iremos fazer exercícios, atividades, tá? Então, no nosso quarto encontro, nós discutiremos sobre os conhecimentos científicos. No sexto, nós falaremos sobre métodos e tipologias, cada um valendo 0,5. Nós teremos também aí as ciências contemporâneas, questionamentos e críticas aos métodos. E depois, no sétimo encontro, qual é a nossa proposta? Veja se vocês estão acompanhando aí o raciocínio. Nós temos aí em cada uma dessas aulas um roteiro e todo aquele material que a gente estuda. Mas antes da prova, a gente sempre fica muito curiosa, né? Ou curioso. Como é que vai ser a avaliação? Será o que a professora vai pedir? Será se eu já preciso estudar mais? Se eu já me apropriei? Que tipo de questões vai ser pedido nessa avaliação? Então, para isso, pessoal, vocês terão uma oportunidade de saber e conhecer um pouquinho da cabeça da professora ao pensar na avaliação de vocês, que vai ser na nossa aula de revisão, tá? Então, nessa aula, nós iremos aí demonstrar para vocês como é o estilo de avaliação que nós iremos apresentar para vocês. Nesse momento, vocês terão condições de: será se eu estudei já o suficiente? Nossa, com aquela pergunta que a professora colocou lá na hora de revisão, eu acho que eu vou ter que estudar mais um pouquinho, vou ter que dar uma olhada no conteúdo, né? Então, vocês terão a oportunidade de conhecer o modelo de avaliação, mas também de saber se vocês já estão preparados suficientes para essa avaliação, tá? Aí, no próximo encontro, e tem uma coisinha a mais, não é, professor Giovanni? Para quem participar da aula de revisão, o que acontece? Terá um ponto extra, né? Meu Deus do céu! Que universidade é essa? Quem participar da aula de revisão tem um ponto extra. Além daqueles 10 pontos, professor? Isso mesmo. Além dos 10 pontos, tem ainda leva um de brinde, né? De Isso brinde. é bom, viu? Isso mesmo, gente. Aí a gente segue, não é, professor Giovanni? E a nota mínima é 6, né? Que eu já falei para vocês. E aí, essa é a etapa A1. É isso? Primeiro encontro, já passamos. Isso. Aí, pessoal, na metade do nosso curso, na metade da nossa disciplina, nós fizemos A1, que foram todos aqueles conteúdos, né? E depois nós voltamos a nos preparar novamente com conteúdos. Então, no nosso 10º encontro, nós iremos falar sobre a transformação da vida por meio da ciência. Gente, que aula maravilhosa. Nós iremos tratar sobre ética em pesquisa e tipos de trabalhos acadêmicos. Professora, a gente pode fazer qualquer coisa na nossa investigação? A gente pode escrever sobre tudo e da forma que a gente quiser? A gente pode colocar a nossa opinião nesses textos? A gente vai descobrir aí, nessa aula, nesse encontro, que nós temos uma certa autonomia como estudantes, como pesquisadores, mas para cada um dos nossos escritos, nós temos que considerar os aspectos éticos. E nessa aula a gente vai tratar sobre isso.
No 12º encontro, a gente vai falar aí sobre o projeto de pesquisa, normas gerais de elaboração. Mas, professora Jeane, você falou que não vai ter TCC na nossa aula. Para que a gente vai trabalhar essa questão aí de projeto de pesquisa? Mas eu falei também para vocês que nós teremos, ao longo dos encontros, professores que, nas suas respectivas disciplinas, vão pedir trabalhos para vocês. E esses trabalhos não vão ser qualquer trabalhos, né? Serão trabalhos que ele tem uma estrutura mínima, né? De elaboração, de formatação. E também nós teremos aí as disciplinas que são curricularizadas, que são disciplinas onde vocês irão desenvolver aí as habilidades e os conhecimentos do curso, juntamente com a comunidade, fazendo aí trabalhos que a gente diria de interação, de devolução do nosso conhecimento para a nossa comunidade. Então, no 13º encontro, nós trataremos sobre relato de experiência, orientações gerais, né, que vocês vão poder utilizar nessas disciplinas que eu falei para vocês, que são projeto integrador. No 14º encontro, nós falaremos sobre artigos. Alguém já falou, já ouviu falar sobre artigos? Artigos científicos, além do TCC? Então, na vida acadêmica, se vocês continuarem, e eu espero que vocês continuem, existe um mundo, um universo aí de escritas acadêmicas e que elas são validadas por meio da publicação de textos que a gente desenvolve em revistas acadêmicas. Para esses textos, a gente chama ele de artigos ou de relatos de experiência, certo? E eu falei para vocês também que cada um desses trabalhos que a gente desenvolve, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter algumas normas. Como que se faz uma introdução, como que se faz um desenvolvimento, como que a gente formata, tem critérios quando a gente vai utilizar um autor para validar a nossa investigação? Tem como eu colocar qual foi os autores que eu pesquisei lá na referência bibliográfica? Sim, e aí eles têm que ser apresentados a partir de normas, a partir de estruturas que são aí constantes nas normas técnicas de textos acadêmicos. E, novamente, pessoal, a gente viu uma série de conteúdos e nós iremos novamente para a nossa aula de revisão, tá? E aí, novamente, a gente tem a oportunidade de revisitar, de aprofundar os documentos e o material que foi preparado para vocês. Vai ter ponto extra de novo, professor? De novo. Muitos pontos, né? Isso mesmo. São muitos pontos. Desse jeito é bom demais, né, Mamata? Não é? Mas esses pontos são pontos que são merecidos, não é, professor? Porque se a gente pensa que durante cada uma das aulas eu vou ter a participação de um fórum ou uma atividade, então aquele ponto eu mereci, porque fiz, porque me esforcei, porque participei. Na aula de revisão, gente, essa universidade, será se ela é boazinha mesmo aí, que dá tantos pontos? Assim, sem nenhuma justificativa? Não, pessoal. Isso aí é para falar para vocês que o comprometimento de vocês com o processo de aprendizagem é importante. Então, tudo que vocês fizerem ao longo do processo formativo de vocês, é interessante que ela entre na avaliação, né? Nós seríamos muito injustos se nós tivéssemos apenas uma avaliação, onde o aluno não sabe, muitas vezes, o que iria aparecer nessa prova, como o professor iria cobrar, e num momento só avaliar, não é? Então, essa avaliação contínua, em todo o processo, ela demonstra, para além do conhecimento que eu aprendi, ela demonstra comprometimento e rotina. É um aspecto muito importante em um curso EAD. Diferente muito do presencial, que você vai lá, que você está vendo o professor, você precisa de muita disciplina para você dar continuidade à formação,
tá? E depois, pessoal, se por algum motivo de doença, de impossibilidade dentro das normas, que você não fizer uma dessas avaliações, você tem direito a solicitar uma segunda chamada, que a gente não quer isso, não é, professor? Porque se tem aquele dia, no dia a gente vai fazer a avaliação, isso aí é uma situação esporádica, é uma situação que ela é para ser atípica, tá? E, pessoal, que também ninguém quer, nem vocês e nem eu, que ninguém fique de exame final. Então, com tanta pontuação, com tanta avaliação contínua, não tem necessidade da gente ficar aí para esse exame final. Então, a gente quer finalizar a nossa disciplina no dia 12/6. Quem quer ficar de férias em 12/6? Levanta a mão aí. Isso, eu acredito que todos querem. Ninguém quer ficar aqui até o dia 24 de junho fazendo exame final. Não é isso? Tem mais alguma coisa aí para a gente, professor Giovanni? Então é isso, pessoal. Para esse nosso encontro de hoje, é conhecer vocês, é vocês nos conhecerem, é vocês entenderem como que vai ser esse processo, é vocês se sentirem pertencentes a essa universidade que está acolhendo vocês com muito carinho, tá? E eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para participar, para perguntar, para questionar, porque todas essas habilidades a gente vai estar aí desenvolvendo ao longo desse processo. Tudo bem? Eu acho que a gente poderia, para efeito de deixar disponível, professor Giovanni, a gente poderia finalizar aqui a nossa gravação, tá? E a gente fica um pouquinho mais com vocês para vocês tirarem as suas dúvidas. Tudo bem? Então, para finalizar aí a nossa gravação. Vamos finalizar agora. Ótimo.